Olá, tudo bem? Sou eu, Cleiton Peixoto, do curso Prosperando na Bolsa. Eu venho hoje falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a questão de FIIs imobiliários. Você sabia que você pode receber aluguéis sem mesmo ter que fazer investimentos em grandes imóveis? Pois é, olha só, vou te mostrar aqui, eu estou no nosso prédio aqui, ó, dá uma olhada aí, ó. Olha, tá vendo? Então, aqui são 20 andares, né? Tem aqui em torno de 140 apartamentos, né? Um apartamento médio aqui está custando em torno de R$210 mil, de 3 quartos, a partir de R$210 mil. O que acontece? Nós ainda temos vários imóveis alugados, vários apartamentos, pontos comerciais e tudo. Mas eu vou te falar das vantagens da questão do FIIs imobiliário. Quais são as vantagens? Eu te falo isso por experiência, porque eu conheço os dois lados. Tanto o FIIs imobiliários, como também a questão de se ter imóveis para poder receber aluguel. São muitas as vantagens de se ter FIIs imobiliários. A primeira vantagem que eu quero falar com vocês é a questão de isenção de imposto de renda. Você sabia que todo o lucro que você recebe com relação a FIIs imobiliários, você não tem que pagar imposto de renda? Como assim, Cleiton? Que lucro? O que você está falando? Tá, vou ser bem claro. FIIs imobiliários, eles são pequenas ações de grandes imóveis, como shoppings, galpões industriais, prédios comerciais, né? Prédios. Você já viu esses prédios todinhos que são todos escritórios? Pois é. Você já viu as próprias lojas, o próprio prédio do Banco do Brasil, muitos deles são alugados, né? Você pode comprar ações desses imóveis também. Agora, qual a diferença? A diferença é grotesca, é muito grande. Olha só, por exemplo, para você receber hoje, no caso hoje, se você tem um imóvel já quitado, estou falando quitado, se você já quitou ele tudo, vamos supor um apartamento desse de R$210 mil, você vai alugar ele por R$1.200, só que isso já inclui a taxa do condomínio. Vai tirar o condomínio aí de R$250, R$300, mais taxa disso, daquilo, vai ficar mais ou menos aí de R$210 mil, ele vai te dar aí R$900 por mês. Só que dentro disso daí tem a questão da vacância, o período que ele fica vazio e tal, e isso, aquilo, muitas coisas acontecem. Às vezes você vai ter que pagar aquele IPTU porque não tinha ninguém morando e uma série de coisas. Resumindo, de R$210 mil de investimentos, você vai ter em torno aí de 0,3%, 0,4% de retorno no máximo, tipo de R$600 a R$800 livres durante um ano, no máximo, desse rendimento. Qual a vantagem do FIIs? A vantagem do FIIs é que você recebe pelo menos o dobro desse valor todos os meses, sem ter que esquentar, sem ter que ter dor de cabeça, sem ter que ter gente te ligando para poder falar que está com problema, que quebrou aquilo, que vai ter que pintar, ou que um vaso quebrou, que entupiu, ou coisas desse tipo, porque eu falo por experiência própria. Nós temos vários imóveis por enquanto. Então o que acontece? Outra grande vantagem que tem, eu sei que muitos não sabem, é que esses FIIs, eles te pagam um aluguel como um imóvel normal, né? O que acontece? Todos os meses um valor é depositado na sua conta. Hoje fica em torno de 0,7%, 0,8%, 1% até 1,2% ao mês do seu retorno. Vamos supor, se você tivesse um aluguel, um investimento de R$210 mil em FIIs imobiliários, você iria receber por volta livre, viu pessoal? Estou falando livre, porque o aluguel que você recebe ainda num prédio normal, você tem que pagar ainda a questão de imposto de renda, e o FIIs não tem. Então você vai receber livre todos os meses em torno de 0,7%, 0,8% até 1,2%. Cleiton, fala mais a minha língua. Quanto de dinheiro? Tá, R$210 mil investido, você iria receber por volta de 1.600 ao invés de 800, ao invés de 600, você receber 1.600 até 2.100 por mês. Isso livre de imposto de renda, certo? Porque existe uma lei que ela protege o investidor com relação a isso daí. Outra grande vantagem que tem também com relação a FIIs imobiliários é que a sua liquidez. Se você tem um imóvel para vender, você sabe que não é muito fácil para vender um imóvel nos dias de hoje. Sabe por quê? Todo um valor, a pessoa tem que fazer, muitas das vezes a pessoa não tem esse dinheiro para pagar à vista, ela tem que fazer um financiamento, tem toda uma burocracia, isso leva meses, às vezes leva anos para poder se vender um imóvel, certo? Então eu tinha, por exemplo, um imóvel
Um deles era lá em Uberlândia, eu queria vender, eu vendi, mas demorou uns 2 ou 3 anos para me conseguir vender esse imóvel. Pois é. E enquanto o FIIs imobiliário, se você tem, por exemplo, um valor investido, se você quiser vender a qualquer momento, são questões de minutos, você vende tudo, liquida tudo, ou liquida uma parte se você precisar. A liquidez é altíssima de FIIs imobiliários. Cleiton, mas o imóvel físico valoriza. E quem falou que FIIs imobiliário não valoriza? Vou só te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar uma empresa aqui, uma dica de uma empresa aqui, ó, de um FIIs, que é inclusive esse daqui, ações do Banco do Brasil. Inclusive essa ação aqui, por exemplo, em janeiro de 2016, ela custava R$ 91,60. Uma ação do Banco do Brasil, do prédio comercial do Banco do Brasil. Hoje, isso foi janeiro de 2016, hoje essa ação está custando R$ 148, ou seja, ela teve uma valorização nos últimos 3 anos e alguma coisa de 61%. Agora, eu te pergunto, se você comprou, por exemplo, há 3 anos atrás, um apartamento como esse, de 210 mil, será que esse apartamento hoje estaria valendo 320 mil reais? Eu acho que não. Eu acho muito difícil ele ter atingido uma valorização dessa. Pois é, eu estou falando só da valorização, só para você ter uma ideia, uma comparação aqui. Então, ou seja, o FIIs imobiliário ele tem a possibilidade de se valorizar muito mais do que um imóvel comum, certo? Então, assim, mais uma grande vantagem. Sem falar que nesse período você recebeu aluguel, você estava recebendo aluguel, e um bom aluguel, não era pouco não. E outra grande vantagem que tem também com relação a FIIs imobiliários é que eles são obrigados por uma lei a repassar todo o lucro que o grupo tem, eles tiram lá, né, 100%, 95% tem que ser repassado para os acionistas. Pois é, muitas dessas coisas não é falado, o gerente do seu banco nunca vai te falar de uma coisa dessa, até mesmo porque eles nem têm conhecimento a respeito dessas coisas, né? Vamos lá, aqui tem mais vantagem aqui. Deixa eu falar aqui para você. Então, nos últimos 3 anos aqui, por exemplo, no caso de investimentos, você teria recebido aí, além da valorização que teve de 61%, mais 27% em retorno de aluguéis. Porque esse FIIs, por exemplo, ele estava dando em torno de 9,5% ao ano de retorno, só de FIIs. Sem falar dos juros sobre o capital investido, que a empresa também pode te pagar sim. Esse grupo, ele paga também juros sobre o capital investido. Por quê? Porque é uma vantagem que eles têm com relação à lei, eles têm uma isenção quando eles repassam juros sobre o capital investido para o acionista, para eles é mais vantajoso. Então, eles repassam também isso para os acionistas, né? Então, assim, Cleiton, mas eu tenho que ter muito dinheiro para investir em FIIs? Não. Você pode começar a investir a partir de 100, 200, 300 reais. Pois é. O mais ideal que eu recomendo é, por exemplo, começar investindo a partir de 300 reais. Uma empresa como essa daqui, por exemplo, R$ 148 reais, você poderia comprar 3 ações dela, por exemplo, ou 2 ações, né, dela. No próximo mês você já está recebendo já a porcentagem que é referente ao valor que você investiu, 0,8% a 1,2% ou 1%, referente a esse valor que você investiu. É imediato. Você comprou, no mês seguinte você já está recebendo. É um aluguel, você está investindo. Então essa é sim uma das maneiras mais fáceis de você começar a receber aluguel, de você começar a ter um rendimento de patrimônio através de investimentos, que é comprando ações de FIIs imobiliários, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, essa dica vale ouro, tá bom? E eu quero te convidar já então para quinta-feira próxima agora, né? Hoje é terça-feira, na próxima quinta-feira nós vamos estar fazendo uma live falando justamente a respeito deste assunto, sobre a questão de FIIs imobiliários, ok? Então até mais e te espero na quinta-feira. Tchau!